Mateus 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Senhor Deus e Pai, colocamos na tua presença, Senhor Jesus, a tua palavra. Pai, que anjos do Senhor estejam com as espadas desembainhadas, Pai, guardando este recinto, guardando cada mente que aqui se está. Que a unção do Senhor venha de alcançar, Senhor, conforme a necessidade, a começar por mim, Pai. É o que eu oro e lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, por favor. O tema desta palavra chama-se: por onde andam seus olhos? Pergunta ao seu irmão ao seu lado: por onde andam os seus olhos? Respondeu nada para você, não? Então nós vamos ver no final do culto por onde andam os seus olhos, né? Aqui, quando a gente vai fazer um tema, quando a gente vai montar esta palavra, geralmente a gente vai movido pelo Espírito. Mas o que fez a eu colocar este tema? O que fez a eu montar esta palavra? Esse dia, chegando na minha empresa, eu tenho duas, eu tenho mais ou menos 16, 17 funcionários, e chegando numa das empresas, eu vi um montinho de gente, um montinho de funcionário num cantinho. Eu cheguei, acho que eles não me viram a minha presença, ficaram assim, despercebidos. Quando eu cheguei no montinho: o que vocês estão fazendo? Eles estavam olhando uma revista pornográfica. Aí, quando eu cheguei e vi aquilo, imediatamente meus olhos olharam justamente na página aberta, onde tinha uma mulher nua, uma mulher muito linda, nua, e eles sorriram para mim. Eu falei assim: misericórdia, para com isso, vocês não têm o que fazer, não? Irmãos, e minha mente ficou o dia inteirinho com aquela imagem daquela mulher na minha mente. Aquela imagem ficou na minha cabeça, eu não tirava aquilo, eu andava, Senhor, minha mente é de Senhor Jesus. E aí eu fiquei pensando, segundos, que eu coloquei os meus olhos aonde tinha trevas, e me desestruturou. Foi aonde que eu resolvi fazer algo, montar uma palavra: por onde andam os seus olhos? Nós lemos aqui que há uma analogia, há uma comparação entre a luz e as trevas. A luz atrai, mas eu quero chamar a atenção sua que as trevas também atraem. Haja visto que quando você começou a namorar, ou você está namorando, você já viu tanto que é bom o escurinho? Eu lembro quando começava a namorar, eu achava uma arvinha, tentava achar uma arvinha escurinha para me ficar lá debaixo, né? O escurinho atrai, né? O escuro é atração pelo desconhecido. E aqui fala que se os nossos olhos forem bons, que todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. Por isso nós temos que ter uma grande preocupação por onde andam nossos olhos. Há quem troca o dia pela noite. Muitos jovens, e homens velhos e mulheres velhas também, estão trocando o dia pela noite. Fiquei sabendo agora, estava vindo para cá, que um primo da minha enteada, aconteceu um acidente com ele, vindo de madrugada no carro, e certamente tinha tomado todas, vindo da balada, dormiu no volante, bateu no poste. Isso foi ontem de ontem, quebrou a perna, o fêmur, o cinto de segurança cortou o seu intestino, está lá em cirurgia, está lá se recuperando, porque as trevas atraem.
Hoje a juventude hoje, ela quer o escuridão, ela quer o escurinho, ela quer o desconhecido, né? E muitos chamam isso como liberdade de expressão, como opção do prazer, né? Mas a Bíblia diz que a escuridão, ela tem a referência a quem anda longe de Deus, perigo, as trevas, né? A Bíblia dizem que Satanás e seus demônios são chamados de filho das trevas. Então existe uma grande preocupação nisso. Em Salmo, não precisa de você abrir, quem quiser só para conferir, em Salmo 119, versículo 105, fala que a tua palavra é chamada de lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. Então eu volto a perguntar para você, igreja: por onde tem andado os teus olhos? Mais em trevas ou mais em luz? Interessante que a Bíblia, ela bate muito sobre a escuridão, sobre a cegueira, né? Haja visto que Saulo, quando era Saulo ainda, perseguidor da igreja primitiva, batia, prendia os povos de Deus. Quando ele teve um encontro com Jesus já ressuscitado, a primeira coisa que aconteceu com ele, vocês lembram? Ele ficou cego. Quando aqueles 3 anjos foram à casa de Ló, né? Vocês lembram que Ló, assim que separou de Abraão, e aqueles 3 anjos foram visitar a Sodoma e Gomorra, chegaram na casa de Ló, e imediatamente a população queria pegar aqueles 3 anjos, e Ló fechou a porta e falou assim: se for o caso, eu entrego a minha filha virgem para vocês, mas não mexe com meus convidados. Os anjos pegaram e falaram assim: deixe comigo. Imediatamente os anjos levantaram a mão para o céu, e todas aquelas pessoas ficaram cegas. Por que tem acontecido isso? Por que a Bíblia sempre enfatiza essa cegueira, né? A resposta está em Atos 26, versículo 18, que fala assim: Jesus diz para Saulo, que abriria seus olhos para converter das trevas para a luz o seu próprio povo e os gentios. Ultimamente, nós temos, como pais, temos deixado muito a desejar. Nós estamos vivendo hoje numa crise de orfandade. Vocês sabem o que é crise de orfandade? Os filhos estão sendo criados sem a presença dos pais. Hoje o consumismo, a globalização, a correria está tão grande, que os pais não estão tendo tempo para os filhos. E eu quero chamar a atenção da igreja da importância de guardar os teus olhos aos teus filhos. Por onde tem andado os olhos dos teus filhos? Você que é pai, você que é mãe, você tem preocupado em saber com quem que ele tem andado? Você tem preocupado em saber o que ele está fazendo? Um grande amigo meu, empresário, grande amigo meu, a filha dele, uma jovem, estudando naquele colégio IP, que é um colégio presbiteriano, sem mais sem menos começou: pai, me leva para o shopping Flamboyant, leva para o shopping Flamboyant. E ele levava, às vezes eu queria até ficar com ela: não pai, vai ser bobo, eu quero ficar com meus amigos. Ele: tá, então que hora você quer que eu te pego? E eu mesmo fui testemunho de ir lá levar ela 2 vezes com ele. Aí, achando tudo normal, levando os filhos, a filha dele lá, ele tem um casal de filhos. Quando, passado alguns meses, recebeu um chamado da igreja, ou lá da escola. Quando ele chegou lá, falou assim: está aqui a transferência da sua filha. Que isso? Não, nós estamos expulsando a sua filha do colégio. Por quê? Não, ela estava traficando droga no Flamboyant. Algo estava errado, aquilo foi um choque para a família. Ele teve que chamar psicólogo, foi um atrito entre ele e a esposa dele. Ele pegou a menina dele e bateu a menina com 15 anos,
A menina já não estava mais apropriada para receber essa disciplina. Revoltou contra o pai, revoltou contra a mãe. Algo tem acontecido com a juventude hoje em dia. Um tal de Facebook tem sido o inferno dos lares hoje em dia. Porque a internet é bênção, mas infelizmente ela está destruindo. E está destruindo até o povo de Deus. Os jovens hoje tem um tal de celular com um tal de WhatsApp. Sabe? Esse dia eu saí com um sobrinho meu, fui com ele no Flamboyant. E aí fui comprar um presente para ele. E aí o celular dele toda hora. Falei, menino, o que é isso? Ele falou assim, e chega em média 30 por minuto. Falei, você brincando, como que é isso? Aí ele foi me mostrar. Falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é meu grupo. Falei, o que é isso? É um grupo de 15, esse aqui é um grupo de 12, esse aqui é um grupo de 10, até cubanos, tarará, parará. Irmãos do céu. E o trem não parava, toda hora. Quando eu olhei, mas isso aqui é de manhã, ué. Isso aqui é de manhã. Pois é, eu estava na sala de aula, eu olhei, olha o tamanho da bunda da professora, olha o nariz dela, na sala de aula. E o aluno tira 3, 4, esse sobrinho meu estava aí, um professor particular. Algo está errado, alguma coisa está errada, alguém está falhando nesse requisito. Te pergunto a você, aonde tem andado os seus olhos em relação aos teus filhos? Eu tive o prazer de ministrar, mês passado, né, esse mês ainda, né, mês passado que findou, agora está começando outro, na igreja católica aqui, no encontro de casais, me convidaram para levar uma palestra lá sobre pais e filhos. E eu tive a oportunidade de estudar bem sobre pais e filhos, quando eu fui ministrar sobre esse assunto, eu comecei a aprofundar sobre isso. E tenho visto tanto que nós pais temos sido falhos e temos sido omissos aos nossos filhos. Eu não esqueço uma vez, minha filha estava aí com seus 13 anos e ela mentiu para mim. Ela nunca tinha mentido para mim. E aí eu descobri uma mentira dela aqui em relação a um namorico dela que estava aqui na igreja. Eu falei assim, você mentiu para mim? Você mentiu? Ela falou assim, menti. Eu falei, então ao chegar lá em casa você vai apanhar. E ela pensou que era brincadeira. E ela começou a brincar, acabou o culto, eu fui indo para casa, ela começou a conversar, não conversa comigo não, chega lá em casa você vai apanhar. Cheguei lá em casa, vai lá para o seu quarto. Ele entrou para dentro do quarto, eu entrei para dentro do quarto e fechei a porta, arranquei o cinto. Eu nunca tinha batido na minha filha. Eu falei, você sabe por que você vai apanhar? Não chora agora não bati ainda. Por que você vai apanhar? Ela falou assim, porque eu menti para o papai. Então você nunca mais vai mentir para mim. Você prefere apanhar de frente ou de costa? Vira. E ela virou, eu arrumei 3 cintadas mais boas, irmãos. Boa. E hoje nós temos visto a educação dos filhos, quem manda na casa é os filhos. Nós não estamos tendo tempo, a orfandade, a crise, nós não estamos tendo tempo para dar educação, a atenção, e nós não estamos colocando os nossos olhos nos nossos filhos, e nós não sabemos com quem que ele está andando, não sabemos com quem que ele está conversando, nós não sabemos que hora que ele está, e muitas das vezes quando as coisas já aconteceu, aí nós vamos lamentar. Quero chamar a atenção de vocês, pais. Por onde andam os teus olhos em relação aos teus filhos? Você tem olhado onde andam os olhos do seu cônjuge? Eu deixo esse testemunho, é a primeira vez que eu vou falar isso para a igreja. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu estava aqui ministrando, como eu estou agora, falando sobre o resgate
familiar. E eu, casado, bem casado, 7 anos de namoro e 15 de casamento, meu foco estava na igreja e no meu trabalho. Eu não colocava meus olhos na minha esposa, porque eu confiava nela. E, de repente, irmãos, a minha esposa pede para ir num acampamento com uma amiga dela. Tem jeito, eu queria ir, que eu mais a minha filha, a nossa filha, num acampamento. Uai, vai, que beleza, bacana, quanto que é que tem? Não, é tanto, eu enchi o tanque do carro, vai na minha barraca, toma aqui o colchãozinho, e é feliz, vai, a minha esposa vai viajar com a minha filha, com mais uma amiga dela, beleza. Quando de repente, por coincidência, tinha uma irmã lá no Salto Corumbá, e viu a minha esposa andando de mão dada com outro homem, e chegou aqui e contou para a pastora foi e contou para o pastor, que era o bispo, e o bispo foi lá na minha empresa. Olha, está acontecendo. Eu falei, você está equivocado, pois, você está enganado, isso não acontece não, você está equivocado, essa pessoa que viu está enganada, que é isso? E eu não quis acreditar, porque meus olhos estavam postos somente na igreja e no trabalho, porque a família não estava tanto, porque existe uma escala de valores. Primeiro buscar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então primeiro é Deus, segundo é a família, depois é o trabalho, depois outras coisas vem. E aí, aquele pé de pano. Um dia eu cheguei em casa da célula, lá mais ou menos 9h30 da noite, tinha um motoqueiro lá na porta. Eu cheguei assustado, boa noite, você não lembra de mim não? Eu falei, não, eu sou o porteiro da escola lá do teu filho, da tua filha. Minha filha estudava no IP. Ah, tudo bem, beleza, vou chamar ela. E a pulga foi cair na ficha, né? Vamos falar que é ficha antigo, né? E aí, irmãos, eu fui no Flamboyant, no shopping com a minha esposa, que por coincidência, quando eu estou chegando, porque ela já tinha encontrado com ele, ela não queria que eu fosse, mas eu falei, eu vou insistir, falei para ela, que eu iria para o shopping com ela, buscar a minha filha. Quando eu cheguei lá, quem é que estava lá, o pé de pano na porta do shopping? Eu cheguei passando, ela, oi, tudo bem? Você não lembra dele não? Eu falei, quem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Eu sou, beleza, bacana. Quando eu virei as costas, que eu falei, vamos? Ela estava assim, então tá, viu? Tá tudo bem, tchau, viu? Eu falei, você não toma vergonha na cara, não? Resumidamente, meus irmãos, minha família foi destruída. Minha família acabou-se. Foi eu pedir o divórcio, foi uma luta, tive de afastar o meu ministério aqui, fiquei aqui, como vocês sabem, alguns sabem da minha história, mais de 5 anos, sem estar subindo ao púlpito, em detrimento, que eu coloquei os meus olhos, não coloquei os meus olhos no meu cônjuge. Algo errei, alguma coisa eu errei, porque não é pela sua capa, porque a capa ainda dá um caldinho, né? A capa ainda dá um caldinho, mas alguma coisa eu errei, para que aconteceria isso? Então eu volto a te perguntar, amada irmã, amado irmão, você tem colocado os teus olhos no teu cônjuge? Você tem ficado sabendo aonde que ele tem andado? Por onde que ele tem andado? Por onde que ela tem andado? E para a honra e glória de Deus, meus irmãos, porque em Joel fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E eu não tirei os olhos de Cristo em nenhum momento. Eu tinha tudo para me desviar. Eu tinha tudo. Mas eu não tirei o foco. Coloquei os meus olhos em Cristo. E Deus me deu uma nova família, me deu uma nova esposa. Me deu uma nova filha, com 3 anos e meio. O que fez isso na minha vida, a diferença, foi meus olhos estar postos em Deus. Quero te encorajar, não tire os teus olhos da tua cônjuge,
Não tira os teus olhos dos teus filhos. Quero chamar a atenção também sobre você, funcionário. Ultimamente, o que eu tenho visto de funcionários sem caráter, sem colocar os teus olhos no seu trabalho, não é brincadeira. Nós estamos vivendo uma crise de falta de funcionários. Mas os funcionários, eles querem só trabalhar pouco e ganhar muito. Ele não tem colocado os seus olhos no seu trabalho como bênção. Ele só quer murmurar. Então, eu quero chamar a atenção de você que é funcionário, que você seja exemplo, porque a sociedade olha para você que é crente como exemplo. E quem sabe que você é crente no seu trabalho, você tem que ser mais exemplo ainda. Mas muitas das vezes eu tenho visto crentes dar mais testemunho no seu trabalho. Você tem orado para o seu patrão? Você tem orado por ele? Você tem sido grato por aquilo que você tem recebido? Eu quero chamar a atenção de vocês também, no sentido de, seus olhos estão postos mais na televisão ou mais na Bíblia? Você tem tido tempo para assistir televisão? Tem tido tempo para assistir jogo? Tem tido tempo para assistir novela? Mas você tem tido tempo para Deus? Qual é o seu foco? Onde estão seus olhos ultimamente? Tem um casal, eu conheço um amigo meu, que ele não ia só para fazenda, a esposa dele não gosta de fazenda, e ele deixou de ir, a esposa dele tirou o foco da esposa dele, a esposa dele entra tal de Facebook, e começou a mexer só durante a semana, ele em casa, vem deitar, não, só um minutinho, vem deitar, só um minutinho, e a mulher passava horas e horas no computador. Certo dia ele desceu no setor oeste, e aí quando ele desceu, o porteiro falou assim, tem uma carta aqui para sua esposa, aqui, um envelope. Ele não é de pegar nem nada, mas esse dia ele pegou, pôs dentro do carro. Quando ele olhou, mas de onde que é isso? Não é revista? Ele resolveu abrir. Quando ele resolveu abrir, estava lá a declaração de amor. O cara lá em Brasília, ela já estava em relacionamento com esse cara lá em Brasília, e lá tinha o endereço desse cara. A hora que ele viu essa carta, imediatamente o que ele fez? Ele foi lá atrás de mim, porque eu orei por ele muitos anos. Ele não é crente, mas eu oro por ele até hoje. Paguei o preço em jejum e oração por ele até hoje, não desisto dele. E ele foi lá chorando, em pranto, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E eu falei, não é assim não, meu irmão, senta aqui. Dei bastante conselho para ele, mas não adiantou não, irmãos. Ele foi lá em Brasília, na casa do cara, sem meu abono. Ele disse que chegou lá, a mãe do cara estava lá, morava ele e a mãe dele, e aí ele não estava. Sorte dele e do cara também. Falou assim, eu vim cá falar para a senhora, que é mãe dele, que eu sou bem casado. Mas ela disse que ele não era, que ela já sabe, não, eu sou bem casado, tenho 2 filhos, e a senhora fala para ele, que se ele não parar de molestar a minha esposa, que a boca dele vai amanhecer cheia de formiga. Alguma coisa aconteceu. Nossos olhos, os olhos dela estavam postos no computador. E tem muitos, eu conheço de casais até crente, que passa a noite inteira mexendo no computador. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para o computador. Quero chamar a atenção que nós temos alguns inimigos. E os inimigos que nós temos
Primeiro inimigo que nós temos, os maiores, sabe quem são? São nós mesmos. Muitas das vezes você pode achar que você é um super crente, ou uma super crenta, que você não tem perigo, que você já está consolidado. Eu quero dar um testemunho para os irmãos, de uma coisa que passou comigo, há uns tempos atrás. Este mesmo amigo, fazendeiro, me convidou para ir num leilão, na cidade perto de Morrinhos, e eu fui com ele, mais o gerente dele, nós conversando dentro do carro. Quando nós chegamos nessa cidade, aí eu escutei a propaganda da rádio local, Chaparral, venha conhecer, inauguração. Aí ele falou assim, na hora que nós saímos nós vamos lá nesse Chaparral, e um olhou para a cara do outro e ficou rindo. Eu falei, o que é que vocês estão rindo? Não, nada não. E eu nem tinha. Acabou o leilão lá para 11h30, meia-noite, nós fomos lá para esse Chaparral. Irmão, quando eu cheguei lá, uma luz assim, esquisita, no escuro, porque é as trevas, né? Uma luz assim ofuscada, tal. Uma mulher já chamou a mão na orelha de um cara na portaria lá, que eu falei, Jesus amado, o que é isso? Eu falei, não, eu não vou entrar num lugar desse não. Eu sou evangélico, não vou. Não, você vai, não vou. E com muita insistência eu fiquei dentro, não, vou ficar dentro do carro, me dá a chave do carro. E eu fiquei dentro do carro, liguei o carro, o sonzinho do carro, fechei os vidros, deixei um pouquinho aberto. Estou lá deitado no banco traseiro, ouvindo música, tentando dormir. Isso lá para meia-noite e tanto. Quando eu vi, eles batendo no vidro, vim buscar você. Falei, não vou, vim buscar, que tem até os ingressos. E vamos, já fui abrindo a porta, e vamos arrastando eu, e arrastando. E não teve jeito, irmãos. E entraram comigo para dentro desse lugar lá, sabe? Quando eu sentei assim, eu olhei para a direita, um cano cromado, muito bonito, um cano cromado. Falei, Jesus. Sentei na mesa assim, de repente vi uma mulher muito linda e sentou na minha perna. Falei, por favor, senta aqui no banco. Ela falou assim, o que foi? Nossa, mas você tem um olho tão bonito. Eu falei, senta aqui no banco, por favor. Ela olhou para mim assim, você é gay? Eu falei, não sou gay não. Senta, sai da minha perna, falei para ela. Você não gosta de mulher? Eu falei, gosto muito. Mas por que você quer que eu saia da sua perna? Eu falei assim, porque eu sou evangélico. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nem eu sei, minha filha, nem eu sei, sabe? E aí de repente comecei, quando eu olhei, irmão, uma mulher nua, só com, sabe, no cano, irmão, e o olho querendo olhar para o outro lado, e o outro para o outro lado, né? Porque a gente confia muito no olho, e um querendo olhar, e o outro não querendo olhar, né? Então, muitas das vezes nós confiamos em nós mesmos, mas eu costumo falar que aquele que tem pólvora no bolso não deve andar perto de fogo. Você que tem essa debilidade, corra, fuja nas circunstâncias dessas. Você que já bebeu muito, que às vezes toma um gorozinho, né? Não, isso aqui não tem problema não. Tome cuidado, porque o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele é como um leão rugindo para pegar a sua presa, e ele vai na parte mais frágil, se é na sensualidade, se você acha falho, se você já fumou, e vai dar só uma tragadinha porque eu estou nervoso. Tome cuidado, porque ele vai pegar a parte frágil. Eu costumo dizer no encontro que o inimigo, quem assistiu o National Geographic vê que o leão, ele olha a presa, ele para debaixo da moita, ele fica olhando, não, aquele lá eu não vou, aquele lá é forte, aquela lá também, aquela leoa é forte, mas quando ele olha, ele vê aquele fraquinho, aquele manquinho, aquele magrinho, aquele mais debilitado, e aí que ele sai e dá o bote. O inimigo é da mesma forma, ele vai na parte frágil, e o que tem acontecido ultimamente, que eu estava vendo o Silas Malafaia falando, o que o inimigo tem feito na vida dos crentes, principalmente nos filhos, tanto que os filhos têm envergonhado os crentes ultimamente.
pastores que têm filhos, porque ele olha e fala: não, aquele lá é um matuto, naquela leoa eu não consigo, não, aquele lá vai dar um coice em mim. Ele vai na parte mais frágil. Então não confie na carne, não confie nos teus olhos. A Bíblia diz que lá em Lucas 12, versículo 34, que aonde estará teus olhos, ali estará seu coração. Volto a perguntar para você: aonde tem postos os teus olhos? Aonde tem colocado os teus olhos nos últimos dias? Davi, certa vez, sentado lá na varanda do seu castelo, pegou, saiu, os seus guerreiros foram para a guerra e ele ficou. E ele olhou lá para baixo e viu uma mulher muito bonita. Falou: mas que mulher linda! Era um homem segundo o coração de Deus, Davi. Quem é aquela mulher? Ah, aquela mulher é Betseba, esposa de Urias. Manda ela vir para cá. E aí vocês sabem que final que deu. Coabitou com ela, caiu em pecado, e era um homem segundo o coração de Deus. Então, se você acha que o seu inimigo não é a carne, não é Satanás, o mundo, eu quero chamar a atenção de você. Teme a Satanás também, porque nós acostumamos a temer só Deus, porque Deus é fácil. Nós somos criados da bênção. Deus te abençoe. Se Deus quiser, vai com Deus. Se Deus ali, Deus para lá. A palavra Deus está tão fácil na nossa boca, sim ou não? É Deus para lá, Deus para cá, Deus. Mas Satanás, o capeta, tem visto falar? Então nós aprendemos a não temer, e ele é um grande inimigo seu, e ele está rugindo, ele está olhando para você, e nós não tememos a Satanás como ele deveria temer. Nós temos um Deus mais forte, maior, mas muitas das vezes Deus permite que isso aconteça. Não aconteceu com Jó, né? Quero chamar a atenção da igreja em 3 armadilhas para onde os seus olhos podem cair. 3 armadilhas. Primeira armadilha é a imoralidade. O que é a imoralidade? É amor por mulheres, ou vice-versa, viu, irmãos? Quando fala assim amor por mulheres, mas também tem muitas mulheres que amam, que estão com os olhos postos em rapazinhos, em homens, mulheres que não conseguem dominar a sua carne. Moralidade, um exemplo disso é Sansão. Sansão, um homem que foi escolhido para ser juiz, que tinha tudo, Deus era com ele, mas ele escolheu coabitar com a mulher filisteu. O pai dele falou para ele assim: mas Sansão, tantas mulheres nós temos aqui, você escolher logo uma filisteu? Mas eu quero essa, eu quero casar com ela. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 1, que assim que ele separou dessa esposa, diz que ele foi à cidade chamada Gaza, e ele enveredou, e ele uniu-se a uma prostituta em Gaza, Sansão. Então, a imoralidade é uma grande armadilha para os seus olhos, porque quando você olha para uma mulher bonita, ou um rapaz bonito, é normal, é coisa bonita para se ver, mas a Bíblia diz que qualquer que olhar, em Mateus 5, versículo 28, fala assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, você já se pecou com ela. A Bíblia diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, para não ser todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então a imoralidade é uma das grandes armadilhas
para desviar o seu foco de Deus. Outra armadilha que eu quero, voltando, só em Provérbios, enfatizando, em Provérbios 6, versículo 32, fala que quem adultera com a mulher está fora de si. Em 6,17 fala que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, que são os olhos altivos. Fuja da imoralidade, irmão. Fuja, minha irmã. Você está com um namoradinho aí novo, começando a namorar, olha que aquela mão boba começar a querer, mescle um beliscão, um coice nele, sabe? Não deixe o seu foco mudar, porque o homem vai tentar, irmãos, você, irmãs, o homem vai tentar, está na natureza. Feliz aquele que domina o seu ímpeto, né? Segunda armadilha é a cobiça, amor por dinheiro, insegurança da provisão de Deus. A Bíblia diz em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado, aprende a dar, ensina aos outros a dar. Mas ultimamente, irmão, a igreja do Senhor Jesus, o corre-corre, nós não estamos tendo tempo para Deus, sim ou não? O amor por dinheiro, querer mais dinheiro para a gente, se você já está ganhando muito, querendo mais, a correria está tão grande, que nosso foco está mudando. A cobiça, eu quero isso, eu quero mais, se eu já tenho um carrinho bom, eu já quero outro melhor, se eu já tenho uma moto boa, eu quero outra melhor. Irmão, a ambição, ela é importante na vida nossa, mas tudo tem que ter moderação. Nós precisamos de ter domínio sobre essa moderação. A cobiça é o querer, o compra. Saul, um homem de Deus, primeiro rei de Israel, onde que ele caiu? Porque ele cobiçou as honras de Davi. Quando Davi chegava da guerra, as mulheres gritavam, cantavam assim: Saul matou centenas, e Davi matou as centenas de milhares. A cobiça daquelas honras que fez com que Saul caísse o seu reinado. Vocês lembram o que aconteceu com Eva? Eva, no jardim do Éden, tudo bem, toda beleza, tudo ao seu alcance. De repente, Satanás se infiltrou através de uma cobra e falou para ela: seus olhos, se você comer dessa maçã, seus olhos abrirão e você será como Deus, será conhecedora do bem e do mal. Aonde que Eva pecou? Aonde que ela caiu? Na cobiça. Ela queria ser como Deus. Isso tem sido uma grande armadilha para os crentes. É a cobiça, é o querer mais. Terceira armadilha para o crente, para que os teus olhos estejam focados nas coisas de Deus, que é o orgulho. O que é o orgulho? É preocupação em que os outros vão falar. Sou mais importante, quero ser servido, sou o melhor. Muitos não querem assumir a ser líder de célula por causa do orgulho. Eu não sei falar, os irmãos vão falar de mim, eu vou gaguejar, vai rir. Eu não esqueço disso. A primeira vez que falaram para mim levar uma palavra na célula, muitos anos atrás, eu nem dormi à noite. Batedeira, deu tremedeira, mijadeira, caganeira, deu tudo em mim. Eu não dormi, mas isso é normal, irmãos. É normal isso de acontecer. Se você tem que ter domínio, você não tem que preocupar que os outros vão falar. Você tem que olhar para o alvo, você tem que colocar seus olhos em Cristo. Porque você vai crescer. Um dia você vai estar aqui. Nós precisamos de ter essa visão. Naamã, o orgulho de Naamã, quase que ele perdeu a bênção. Um grande oficial, né? Falaram para ele: vai lá, procura o profeta, e o profeta ora por você, você vai sarar da sua lepra.
Quando chegou lá no profeta, o profeta falou para ele assim: vai lá e mergulha 7 vezes. 7 vezes no rio, que você sarará da sua lepra. Ele falou: eu? Um rio sujo igual esse? Um cara do meu naipe? Um cara da minha estirpe? Eu não vou de jeito nenhum mergulhar nisso. O orgulho dele falou mais alto. Mas aí o seu servo falou para ele: mas o que custa? Se eu falasse qualquer outra coisa para o senhor fazer, você não faria? E ele falou: é mesmo, né? Eu vou mergulhar nesse tempo para ver que dá. E a Bíblia diz que mergulhou 1, 2, 3, na 7ª, que ele tornou branco como a neve. Ele quase perdeu a bênção por causa do orgulho. E tem muitos que estão perdendo a bênção por causa do seu orgulho. É uma armadilha. Eu gostaria de dar alguns exemplos de homens de Deus que olharam para Jesus positivamente e alguns que olharam para Jesus negativamente. E na medida que eu vou falando, você vê onde que você está encaixando. O Espírito Santo está falando com você. Primeiro que eu quero falar, que olharam para Jesus negativamente, é Judas, discípulo de Jesus. Tinha tudo para ser um grande homem de Deus, estar na glória. Mas infelizmente, o que aconteceu com ele? Os seus olhos estavam onde? Seus olhos estavam onde? No dinheiro. Vocês lembram que quando aquela mulher que quebrou aquele vidro de alabastro em Jesus, o que Judas pensou primeiramente? Essa mulher está doida de quebrar um perfume caro igual esse. Trocou a sua bênção por 30 moedas. Ele olhou para Jesus negativamente, Judas. Outro que olhou para Jesus, que olhava para Jesus negativamente, os fariseus. Os fariseus, seus olhos estavam, sabe aonde? Neles mesmos. E você pode falar assim: o que tem isso a ver comigo? Tem muitos fariseus, às vezes, agindo dentro da igreja. Egocentrismo, só pensa nele, porque os fariseus, naquela época, igreja primitiva, na hora de ofertar, eles eram os primeiros, chegavam na frente, gostavam de sentar nas primeiras colunas, eles queriam se mostrar, e às vezes, crentes ainda hoje, estão na igreja, mas estão cometendo pecado, continuam na vida de pecado. Que isso, irmão? Você está ficando doido? Porque pecar, irmão, até que Deus perdoa nossos pecados. O que nós não podemos é viver na vida de pecado. Todos pecam, mas tem muitos que estão como os fariseus, ainda na igreja e com a vida de pecado. Entra aqui dentro, beleza, vem aqui para frente, paz do Senhor e tal, blá, blá, mas está agindo como fariseu, não está colocando os seus olhos em Cristo, pensando só em você mesmo. Outro que olhou para Jesus negativamente foi Herodes. A Bíblia diz que Herodes, que era o rei daquela época, ele ouviu falar de Jesus e mandou chamar Jesus. Jesus já tinha sido castigado, preso, e Herodes ficou curioso e falou para Jesus, assim a Bíblia diz em Lucas 23, versículo 8, se não me engano é isso mesmo, falou assim: se é Jesus mesmo, mostra um sinal aí. Muitos estão vindo na igreja ultimamente, irmãos, para só ver sinais. Eles querem ver sinais. Ele está só ouvindo o tropel da multidão. Ele passa na porta, nossa, aquela igreja ali, hein? Oh, olha que música, povo animado, hein? Eu tenho que ir lá.
Vê falar que alguém foi restaurado, o seu casamento, que a pessoa foi mudada, como tem muitos testemunhos dentro dessa igreja, para a honra e glória de Deus. Ele ouve falar, e falou, e vem aqui como curioso, ele vem como Herodes, só curioso, chega aqui, mas ele não quer colocar os seus olhos em Cristo, ele vem de curioso. Outros que olhavam para Jesus negativamente, sabe quem que era? A multidão. Jesus, naquele tempo, ele tinha os seus discípulos, tinha aqueles mais chegados, que é aqueles 2, depois tinha os outros discípulos, depois tinha os 70, depois tinha a multidão, que iam. Mas o que tem a ver isso comigo, meu irmão Pedro? Você pode estar perguntando. A multidão, os seus olhos estavam postos somente nas suas necessidades. Nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades materiais. Entram dentro da igreja só para receber a bênção. Isto é a multidão. A hora que recebe a bênção, cadê aquele irmão que estava, sumiu. Ele construiu um prédio, comprou um carrinho. Encontrei com o irmão, não sei se ele está aqui, não vou falar ele não, encontrei essa semana, que Deus fez na vida desse irmão. Construiu prédio, está com um carro novo, comprou uma casa na beira de um lago, está construindo, mas sumiu de Cristo, não vem mais na igreja, estava até vindo esses dias atrás, está desviado. Se você está aí, irmão, é com você mesmo que eu estou falando, que eu não estou te vendo, mas não vou te falar que você está aqui não. Você está como uma multidão, colocando os olhos só nas bênçãos. Você quer ver uma pessoa se condoer, de meter o joelho no chão, é quando está precisando de alguma coisa, por uma enfermidade, por uma coisa, um acidente, alguma coisa que aconteceu no seu ente querido, da sua família. Aí ele vem para a igreja, ele coloca o joelho no chão, ai Senhor, mas somente na hora da necessidade. A hora que recebe a bênção, cadê aquele irmão? Sumiu. É aqueles que olham negativamente, é como uma multidão, some. Quero chamar a atenção da igreja, nunca esqueça de onde que Deus te tirou. Nunca esqueça. Porque aqui você está vendo um homem que era sem caráter. Eu sou grato a Deus, eu falei isso no culto de manhã, não esqueço. Eu tinha um supermercado, sabe o que eu era capaz de fazer, irmãos? Eu mais o meu gerente, porque muitas das vezes a bebida, coca, cerveja é mais barata nesses mercados grandes que no próprio caminhão. Eu pegava ele na tarde que estava mais vazio, eu ia no Carrefour e nós pegávamos um carrinho, 2, 3 carrinhos, nós colocávamos de cerveja. Eu falei, vamos colocar umas 2 caixinhas aqui no meio, nós envolve aqui, pior que nós vamos passar lá no caixa lá, nós passamos e nós passamos essas 2 caixinhas ou 3 sem ver, passava, vinha aquele carrinho, chegava no caixa, a menina, tadinha, queria olhar, não, aqui ó, eu contava aqui ó, tanto, a menina dá tanto, quando nós saíamos, nós, yes, bom demais, ganhamos 3 caixinhas. Eu tinha um supermercado, às vezes a entrega era longe, eu piscava para ele assim, um caixa assim, falava assim, ó, põe aí uns, se era 5 sabonetes, eu punha, ele ia apertar assim, eu punha uns 6, 7, 8 sabonetes, para pagar pelo menos a gasolina da entrega. Misericórdia, que homem sem caráter, deixava minha esposa lá no caixa e ia me prostituir. Mas eu quero dizer para você que como Deus deu uma oportunidade para mim, que as coisas velhas já se foram, e eis que se fez tudo novo, e aqui jaz um homem que morreu para o pecado, e renasce para a luz. Dá um salve de palmas para o Senhor. Estou terminando. Personagens que olharam para Jesus positivamente. João Batista, batizando, assim que Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de João Batista, que João Batista olhou para Jesus, e o que diz? Eis um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero chamar a atenção de você, igreja,
Faça como João Batista. Olhe para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olhe para Jesus dessa forma. Outro que olhou para Deus com uma alma necessitada, Zaqueu. Zaqueu estava com a alma necessitada, precisando de uma cura. E a Bíblia diz que ele tentou aí aproximar de Jesus, mas não teve jeito. E Zaqueu pelejando, e ele falou assim: como é que eu vou fazer para chegar a Jesus? A alma dele estava necessitando tanto de olhar para Jesus, da presença de Jesus, que ele falou: já sei, eu vou subir para aquela árvore, aquele sicômoro, e vou até Jesus, eu alcanço Jesus. E a Bíblia diz que aquele Zaqueu subiu, e Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce daí depressa, que convém hoje eu ir para a sua casa. Faça como Zaqueu. Olhe para Jesus. O que é que a sua alma está necessitando do quê? Coloque os seus olhos postos em Jesus, meu irmão. Coloque os seus olhos postos em Jesus. Outro que olhou para Jesus positivamente foi o ladrão da cruz. Jesus já ressuscitou, Jesus já sendo crucificado, a Bíblia diz que um mangou até de Jesus, mas o outro falou assim: nós somos responsáveis, é justo nós estarmos aqui, mas o Senhor, o que é que o Senhor fez? O ladrão da cruz falou para Jesus: mas o que é que o Senhor fez para merecer isso? Peço que lembre-te de mim na hora que chegar no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, já crucificado, olhou para ele e falou assim: hoje mesmo você estará ao meu lado no reino dos céus. Olhe para Jesus como aquele homem. Não viva só o hoje pensando hoje, viva pensando no amanhã. Tudo passa. Isso aqui, a Bíblia diz que nós somos como uma neblina, que ao mesmo tempo está aqui, ao mesmo tempo dissipa. Essa carne, isso aqui tudo vai passar. E eu quero te falar para você, e tem muitos crentes que não acreditam na salvação ainda. Tem muitos que não acreditam. Oh Senhor, Deus tem misericórdia de você que ainda está com esse pensamento, meu irmão. Por último, o apóstolo Paulo olhou para Jesus como seu único e Senhor. Ele era perseguidor da igreja. Assim que ele foi transformado e colocou seu foco em Jesus, ele escreveu hoje a maioria dos livros do Novo Testamento, foi ele que fez, porque colocou como alvo Jesus. Olhou para Jesus: eu vou te seguir, o Senhor é o único. Jesus falou para ele assim, Deus falou para ele: só minha graça te basta. E Deus está falando para você hoje: só a minha graça te basta. Então eu queria que você se levantasse.